Mais um peso para o bolso dos motoristas. O preço dos combustíveis voltou a subir em Ribeirão. O litro do etanol chega a custar R$ 4,10 em alguns postos. O Procon está nas ruas para garantir o direito do consumidor. Encher o tanque tem ficado cada dia mais caro. A Luana é motorista de aplicativo e sente na pele a dificuldade para abastecer o veículo. A cada visita ao posto de combustíveis, ela encontra o valor mais alto e não sabe mais o que fazer para economizar. Essa semana eu tive até um susto, né? Na segunda-feira, R$ 3,41, na terça, R$ 3,41. Quando foi na quarta, R$ 3,69, já vi até R$ 3,99. Para nós, como motorista de aplicativo, que dependemos desse combustível para estar tendo um ganho, nossos ganhos ficam cada vez mais enxuto e uma hora as contas não vão fechar. Segundo o levantamento do Núcleo de Postos de Ribeirão Preto, feito no último dia 18, o litro de etanol tem sido comercializado em média a R$ 3,99 na cidade. Em alguns postos, ele já chega a custar R$ 4,10. E como a gasolina tem quase 30% de álcool na composição, ela também não escapou do aumento. O preço médio tem sido de R$ 5,80. A gente precisa ter um olhar também, sim, precisamos da arrecadação, legal, mas a gente também precisa ter mais esse olhar das pessoas que dependem praticamente do combustível, né? Porque ninguém compra um combustível porque quer, compra um combustível porque precisa. Um alimento, às vezes você deixa de necessidade de comprar, você compra um outro, mas e o combustível? Não tem como você substituir. O aumento do etanol foi significativo. Em algumas distribuidoras ele já passa dos 30 centavos de aumento. Então o que acontece? O posto revendedor, ele repassa o aumento que vem da distribuidora. Conforme a distribuidora vai mandando o produto com o aumento, o posto revendedor ele controla o seu estoque com esse estoque novo que está chegando e faz a composição do preço para o consumidor. A central de monitoramento do núcleo, que reúne 85 revendedores de Ribeirão Preto e macro-região, já tinha alertado sobre o aumento desde o começo do mês. A explicação está no início da safra de cana-de-açúcar, que enfrenta problemas. Desde o dia 1º de abril a gente começou a sentir alguns aumentos de preço no etanol. Por quê? Como essa demanda não diminuiu, esses aumentos eles vão acontecendo porque o estoque, antes de começar a safra, ele ainda não está recomposto. A nossa expectativa até 2 semanas atrás era de que a safra realmente começasse em plena carga. Isso aconteceu, porém a notícia que nos chegou é que essa safra teve uma colheita antecipada em 3 meses, o que não gerou a produtividade esperada. Então a reposição dos estoques ficaram comprometidos. Consequentemente, a usina produtora de etanol sobe o preço para controlar essa demanda. A expectativa é de que a produção seja normalizada e consiga atender a demanda. O presidente do Núcleo de Postos acredita que o preço comece a cair em até 3 semanas. É esperada uma safra muito boa para esse ano. Então vamos torcer para que tudo isso aconteça, né? E pedir para o consumidor ficar sempre atento. Procurar, pesquisar preço e nunca esquecer de fazer aquela continha da paridade, né, que são 70%. Se ele chegar no posto e o etanol custar até 70% do preço da gasolina, vale a pena abastecer com etanol. Caso contrário, abasteça com gasolina. A dica é sempre pesquisar o melhor valor antes de abastecer. O Procon está nas ruas para evitar cobranças abusivas. No mês passado, o órgão fez uma mega operação com a ANP, IPEM, Inmetro e Polícia Civil. Estivemos visitando alguns postos de combustíveis que foram denunciados para verificar justamente isso, a qualidade do produto, a quantidade do produto e se o preço está sendo adequado junto ao mercado. Temos encontrado vários tipos de irregularidades e tudo com a constatação está sendo notificado através dos seus órgãos competentes. Nesse caso, o consumidor também tem o papel de fiscalizar. Se encontrar um posto cobrando um valor muito acima do que é praticado pelos outros, é preciso denunciar. Quando ele percebe que esses aumentos são abusivos, ele deve ligar o 151 ou as redes sociais do Procon e fazer a sua denúncia identificando o posto, para nós podermos ir lá e constatarmos e fazer a notificação a esses postos de combustíveis. Nós vamos fazer toda essa análise, pegar dia a dia, através dos cupons fiscais e a nota fiscal de compra do combustível que vem da distribuidora. Se o aumento for abusivo, uma margem mais ou menos de 30%, nós iremos notificar esse posto de combustível e, se for constatado, irá ser autuado. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
O economista Jair Casquel já está ao vivo conosco aqui no nosso canal virtual. Vamos continuar falando sobre esse assunto? Professor, entra ano, sai ano, a gente continua falando dessas elevações consideráveis no preço dos combustíveis. Afinal, o que motiva esse reajuste de agora? Boa tarde. Boa tarde, André, e boa tarde a todos que nos acompanham. Então, essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida, porque teve aumento de imposto, né? Voltou a cobrança dos impostos, mas eu tenho a impressão que o aumento foi um pouquinho maior do que essa cobrança. Então, precisaria fazer uma análise da cadeia de abastecimento, da cadeia produtiva do etanol, por exemplo, e depois disso, perguntar efetivamente se de repente o imposto aumentou em 10 centavos por litro, por que de repente o preço aumenta em 20 centavos? Aí essa explicação ela tem que ser dada por aqueles que estão revendendo, pelos órgãos de classe, porque aí ela não faz sentido. Aumentar esse combustível significa um impacto muito além do imaginado no cotidiano de todos nós. Tem uma coisa clássica no Brasil, que o aumento do preço do combustível é justificativa para aumentar o preço de tudo. Então, sobe a gasolina, sobe tudo, sobe o óleo diesel, sobe tudo. E a questão é, essa norma que ficou no imaginário das pessoas acaba dando espaço para que a inflação cresça. Então, a responsabilidade na administração do preço de combustível, ela vai além do custo do transporte. Ela vai na expectativa inflacionária, ela vai no poder de compra e o paradoxo, as pessoas acabam aceitando, já que subiu o combustível, pode subir tudo. Não é desse jeito, mas no Brasil, qualquer elevação de preço de combustível significa que tudo pode ficar mais caro, mesmo que não tenha essa pressão de custos como a gente pode imaginar que ocorra. E até esse preço ser normalizado agora, o prejuízo causado ao bolso do consumidor pode afetar toda a economia, inclusive o comércio. Afeta todo mundo pelo seguinte, combustível mais caro significa deslocamento mais caro. Deslocamento mais caro pode significar menos movimento, pode significar também menos dinheiro no bolso. Então, o impacto da inflação, o impacto da elevação desse tipo de custo do transporte, ele vai se refletir nas vendas em geral. Então, as pessoas precisam ter em mente que, tudo bem, repassar imposto é importante, mas não se pode abusar. Então, a relação, por exemplo, de estoque com safra. O que está acontecendo? Será que acabou o estoque de etanol? Se tem a previsão de uma boa safra, será que já precisa fazer um reajuste preventivo? Será que isso também não tem que ser discutido? Então, são pontos que valeria a pena a gente dar uma investigada para saber os porquês desse comportamento, mas uma coisa é certa. Preço mais alto significa menos venda. Menos venda pode significar até mesmo menos emprego. Bem, é óbvio que a gente sabe que aquela dica vale muito, que é a de pesquisar para garantir uma economia. O que mais o consumidor pode fazer, então, nesse momento em que o combustível está salgado? Existe um trabalho de organização social, de formiguinha, que pode ser feito pelas pessoas, inclusive de carona solidária, de partilhar o veículo. Ou seja, de repente, ao invés de só uma pessoa se deslocar para o local de trabalho, vão 2, 3, 4, faz um rodízio semanal. Caso isso aconteça, as pessoas gastam menos e também cai a venda de combustível. E aí, esse impacto na demanda pode levar as revendas ou pode levar o mercado a fazer um ajuste para baixo do preço. O problema que eu vejo é que o combustível cai, mas e o resto? Será que cai junto? Então, isso também é uma coisa complicada. Então, de repente, cai em 5 centavos, 10 centavos o litro, mas as outras mercadorias, será que a roupa vai ficar mais barata? Será que o alimento vai ficar mais barato? Então, esse é um ponto que também sempre me preocupa. Mas a organização social, ela pode ser feita de modo que as pessoas otimizem o uso do automóvel, por exemplo. Vamos seguir na torcida para que dê uma baixadinha aí nesse preço do combustível. Jair Casquel, economista, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um ótimo feriado prolongado. Muito obrigado, disponha. Até mais.